E aí, tudo bem? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai colocar em prática um pouco do que a gente viu nos outros vídeos, ou seja, pensar fora da caixa. Espero que você já esteja começando a mudar um pouco a sua linha de pensamento. Por quê? Porque o Enem adora esse tipo de questão. O Enem adora te dar uma coisa que parece óbvia, mas não é tão óbvia. E ele adora saber se você aprendeu a pensar fora da caixa ou não. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas é simples, mas o simples só faz quem sabe fazer. Então o Enem é simples, mas não é fácil. Olha só, eu quero que você acompanhe comigo agora na tela uma questão de Enem. É uma questão típica de Enem que caiu e a gente vai olhar agora para você ter uma ideia do que ele pede para você. Bom, então ele te dá um gráfico, legal? E põe lá como enunciado. É título adequado para matéria jornalística em que o gráfico acima seja apresentado. Bom, turma, então a gente aí está vendo um gráfico. No eixo X, no eixo horizontal, estão as posições dos países de acordo com a produção em 2005, né? E a gente vê na vertical a produção de mel em milhares de toneladas. Então, a primeira coisa que você precisa ver quando você encara um gráfico desse, o que é? Quais são as informações que ele está passando? Então, ele tá passando vários países e a produção de mel de cada país, né? E a colocação de cada país no ranking mundial de produção de mel. Então, é fácil a gente notar que a China é o maior produtor mundial de mel. Eu vou até marcar aqui com uma setinha. Ó, a China é o primeiro produtor mundial de mel. Eles produzem 276 mil toneladas por ano. Está falando que os Estados Unidos é o segundo produtor mundial de mel, que produz 82 mil toneladas. Argentina é o terceiro, Turquia é o quarto, México o quinto. Aí tem uma quebra no gráfico que existem outros países entre o México e o Brasil. Note que o México está em quinto e o Brasil está em 15º. E a produção de mel do Brasil é 33 mil toneladas. Bom, se você conseguiu entender isso, que é claro que você conseguiu, a gente já conseguiu matar essa questão. Quer ver por quê? Olha só comigo. Bom, então ele vai te dar. Alternativa A, apicultura. O Brasil ocupa a 33ª posição no ranking mundial. Pode parar. O Brasil ocupa a 15ª posição. Olha aqui, ó, o Brasil está em 15º. 33 não é a posição, é a quantidade de mel que o Brasil produz. Então, a alternativa A está fora. Bom, B, o milagre do mel. A apicultura se expande e coloca o país entre os 6 primeiros do ranking mundial de produção. O país está entre os 6 primeiros? Olha só a pegadinha. Quantos gráficos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Enem induziu você a achar que o Brasil está entre os 6 porque tem 6 gráficos. Só que você não vai errar porque você vai ver que tem uma quebra desse gráfico aqui embaixo. Olha aqui, ó. O México é o quinto. Aí tem do 6º até o 14º, está aqui, que ele não demonstrou para a gente, mas o Brasil é o 15º. Então não está entre os 6 primeiros. Olha a pegadinha. C. Pescadores do mel. Brasil explora regiões de mangue para a produção do mel e ultrapassa a Argentina no ranking mundial. Bom, aí tem duas falhas. Primeiro, a Argentina está em terceiro, o Brasil está em 15º, então não ultrapassamos. E mais, aonde está falando aí, cara pálida, que o Brasil explora a região de mangue? Ninguém falou nada. Então eu não posso falar o que não está no gráfico. Eu não posso afirmar nada disso. Bom, alternativa D. Sabor bem brasileiro. O Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas de mel em 2005. Não é verdade. Por quê? 15 aqui, 15ª, é a colocação do Brasil, é a posição do Brasil. A nossa produção não é de 15 mil, e sim de 33 mil toneladas. Legal? Outra pegadinha. E agora, a alternativa E de helicóptero. Opa,
Alguém aí pegou? Helicóptero é com H. Pensa fora da caixa, sai do basicão. Fica esperto, meu, se liga. Olha lá. E, sabor de mel. China é o gigante na produção de mel no mundo e o Brasil está em 15º no ranking. Opa! Então agora sim. A China é o gigante de produção de mel no mundo e o Brasil está na 15ª colocação. Portanto, alternativa correta, alternativa E. Bom, deu para entender qual é o tipo de questão que o Enem pede? Precisa se matar de estudar para fazer isso aqui? Não, precisa entender, precisa raciocinar, precisa conhecer o Enem e saber como o Enem funciona, saber qual é a lógica do Enem. E mais de 80% das questões envolvem gráficos e tabelas. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar você, para ensinar você a pensar em Enem sem ter que se matar de estudar como você sempre estudou a sua vida e não conseguiu boas notas, grandes notas. Por quê? Porque a forma que eles pedem o conteúdo é diferente da forma que eles ensinam. Então a gente está aqui para auxiliar você, para fazer você entender a lógica da prova. Legal? Gente, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.